Hoje eu quero ensinar vocês como misturar as lãs, tá? Eu já fiz um vídeo aqui no canal sobre isso, mas como eu acho um assunto muito importante, eu resolvi gravar um novo vídeo sobre o assunto. Então, muitas vezes a gente tem um trabalho para fazer onde a gente quer chegar, a gente precisa de uma determinada cor ou algum determinado tom. A gente pode fazer uma combinação de cores para chegar naquele tom que a gente quer. Então, a partir de 2 ou mais cores, a gente consegue criar uma infinidade de tons aí para os trabalhos. Então, a gente precisa estar assim com a lã bem penteadinha. E aí, a gente vai misturar um pouco da lã. Então, vou mostrar aqui para vocês misturando a lã caramelo com a lã amêndoa. Vou pegar uma quantidade pequena aqui pra gente ir fazendo uma variedade maior de tons. Então, vou pegar aqui um pouquinho mais da caramelo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou espalhar um pouquinho as fibras aqui, vou abrir elas. Colocar juntas assim. E aí, a gente vai segurar e vai puxar, deixando que a fibra deslize entre os dedos. Então, a gente vai fazer esse movimento diversas vezes para ir misturando essas fibras aqui. Então, a gente pode fazer assim com a mão, como também a gente pode usar a ajuda do cardador ou daquelas escovinhas de pet que funcionam como um cardador também. Então, eu tô puxando assim, permitindo que ela deslize da mão que eu tô segurando. Eu não estou rompendo a fibra, eu tô permitindo que ela deslize, ó, ela continua com o mesmo tamanho do que a fibra original. Eu só vou puxando assim e deslizando para permitir que as fibras se misturem. Onde acaba ficando um pouco mais acumuladinho assim, a gente consegue separar. Continuar puxando. Essas mechinhas mais persistentes, a gente vai abrindo e ajudando ela a se misturar. E aqui, então, tá o resultado da nossa nova cor. Eu botei uma pequena quantidade do amêndoa com o caramelo, e assim a gente criou uma terceira cor. Bom, a gente pode usar também a ajuda de um cardador ou de uma escovinha pet para nos ajudar a fazer essa mistura, né? Então, claro, tudo depende da aplicação dessa lã, para que a gente vai usar ela. Se for para fazer a aplicação do pelinho mais solto, a lã ela precisa estar mais penteadinha assim, né? Agora, se for para fazer uma aplicação mais feltrada, mais compactada, que a gente vai cobrir um bichinho, por exemplo, aí não tem problema, a gente pode misturar essas cores de uma forma desordenada, que não tem necessidade de ficar tão penteadinha a fibra.
com o cardador, acaba sobrando aqui algumas fibras um pouco mais curtas, né? Esse aqui eu vou descartar. Então, aqui eu usei a ajuda da escovinha, né, ou do cardador, para fazer a mistura, né? Fica um pouco mais fácil de fazer essa mistura. Então, aqui tá uma mistura com um pouco mais ainda da lã amêndoa. E assim a gente pode ir criando diversas tonalidades, misturando outras cores. Agora eu vou deixar ela ainda um pouco mais clara, misturando um pouquinho mais aqui. E assim a gente criou um outro tom. Então, a partir de duas cores, né, a gente consegue criar uma infinidade de cores, a gente consegue misturar quantas cores quiser até chegar no tom desejado. Além de misturar fibras iguais, aqui nesse caso eu estava trabalhando com a fibra da lã merino, a gente consegue misturar fibras diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui a mistura da lã com a fibra de viscose, que eu acho que fica um efeito bem legal, fica uma mecha um pouquinho mais lisinha, mais macia. Eu acho que fica super bacana, eu vou mostrar para vocês como é que é. Bom, então estão aqui as três cores que a gente criou a partir dessas duas. Vou deixar reservado aqui. Vou mostrar para vocês também como a gente pode misturar uma fibra diferente da outra. Então, aqui eu tenho uma lã corriedale e aqui eu tenho uma viscose. Elas têm uma cor bem parecida, mas também pode usar cores diferentes. Vou puxar assim para deixar ela bem soltinha. Então, eu tenho aqui a viscose. Vou puxar um pouquinho também. E a gente vai fazer o mesmo processo. A gente vai segurar as mechas juntas e vai ir puxando para ir misturando as fibras. Quem assistiu o tutorial da sereia aqui no canal, foi assim que eu fiz a cauda dela, né? A pontinha eu coloquei uma mistura de lã com a viscose. Então, aqui tá a nossa mistura de lã com viscose. Ó, ela não fica nem tão áspera como a lã e também nem tão brilhosa como a viscose. Ela fica essa misturinha aqui. Espero que tenham gostado. Até o próximo vídeo.